Aleluia. Oh glória. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus por estarmos aqui mais uma vez nesta noite. Todas as campanhas de 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Tenho a oportunidade de estar aqui com a minha família, buscando a presença e sermos gratos ao nosso Deus. Enquanto você procura aí na Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 11, do verso 1 ao verso 7. Eu quero aqui fazer um agradecimento primeiro a Deus, por poder estar fazendo parte desse grande projeto que Deus tem colocado no coração do nosso pastor. Agradecer a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Galdino Júnior, conselheiro, um amigo, o qual tem zelado desta obra de uma maneira ímpar para o crescimento do reino de Deus. Deus abençoe meu pastor, a sua esposa, a sua família. Que a mão poderosa do Senhor, não que esteja, mas que permaneça sobre a sua vida. Louva a Deus pela vida do nosso pastor William Ariede, pastora Vanessa, a Estelinha. Deus abençoe o nosso primeiro vice-presidente. Deus abençoe pastor Marcelo Augusto Sobrenatural Cerqueira, homem de Deus. Deus abençoe o pastor, sua esposa, a pastora Carmen, seus filhos. Deus abençoe o pastor Renato Ariede, companheiro ali lado a lado, glorificando o nome do Senhor. Juntamente, que o Senhor abençoe a sua esposa, doutora Lucimara. Deus abençoe aí cada um dos nossos pastores presidentes, companheiros. Como é bom poder chegar aqui e ver você lado a lado, ombro a ombro nessa peleja. Deus confiou para nós um povo, e você como eu, cuidamos como se fosse nosso, sabendo que esse rebanho tem um dono que pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Como é bom poder ver cada um dos irmãos. Queridos, já está começando a bater saudade. São 11 noites aqui, falando com Deus, orando a Deus, clamando a Deus, e você não arreda o pé, está como Maria, buscando a resposta de Deus. Que coisa linda! Deus te abençoe. Vamos ler a Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11 e verso de número 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Capítulo 12, verso 1, me ajude aí bem rapidinho para ganharmos tempo. Capítulo 12 de João, verso de número 1, diz assim a palavra de Deus: foi, pois, Jesus
6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Sente-se glorificando ao nome santo do Senhor. Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela traz inúmeros relatos a respeito de milagres realizados por Deus. Quando falamos de milagre, nós costumeiramente nos referimos a coisas boas. Quando falamos algo de um milagre que nós recebemos, sempre a palavra milagre estará ligada à felicidade. Quando nós oramos, pedimos algo para Deus, pedimos que Ele faça um milagre, nós estamos pedindo que Ele mude alguma coisa na minha história, mas mude na história de alguém também. Quando eu oro a Deus pedindo um milagre, eu estou pedindo que Ele mude a situação que estou padecendo, mas que Ele mude a situação de alguém que está padecendo também. A Bíblia vai trazer milagres espalhados por toda a sua história, mas em especial nos 4 evangelhos de Jesus: Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de João, vão relatar, catalogar 35 milagres que são relatados, todos eles operados pelo próprio Jesus. É claro que quando eu leio 35 milagres, alguém pode questionar aqui nessa noite: pastor, 3 anos ou 3 anos e meio, Jesus deve ter feito tanta coisa, como é que pode apenas 35 milagres? Isso não é nada comparado ao poder de Deus. Mas não se assuste, o Evangelho de João, no capítulo de 20, 30 e 31, ele escreve dizendo: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo nele tenhais vida no nome dele. Milagre não salva ninguém, milagre não vai levar ninguém para o céu. Quem vai levar para o céu é aquele que faz milagre. Quem vai levar para o céu é aquele, o dono do milagre. Quem vai levar para o céu é aquele que opera na tua vida, aquele que faz milagre sobre a tua vida. Ei, cai calamanácia. Quando eu leio a respeito de milagre, eu entendo nos 35 relatados nos 4 evangelhos, algumas áreas que demonstram a extensão e amplitude do poder e da autoridade do próprio Jesus. Quando eu leio a respeito dos milagres, eu consigo entender e vislumbrar que o meu Jesus, quando estava ainda em carne nesta terra, mesmo pedindo autorização para o Pai, cada ato que ele ia praticar, ele dependia de estar na presença de Deus. Ele orava incansavelmente, pedindo para Deus. Deus respondia, Deus dava poder para Jesus fazer milagre. E a Bíblia diz que ele tinha o poder, e ele tem o poder de realizar milagres sobre todas as coisas. Jesus tem autoridade sobre os demônios. O meu Jesus, ele tem autoridade sobre Satanás. O meu Jesus, ele tem autoridade sobre o inferno. O meu Jesus, ele tem autoridade sobre as coisas naturais. O meu Jesus, ele tem autoridade sobre as enfermidades. O meu Jesus, ele tem autoridade sobre a morte. Não há área que ele não possa chegar, não há coisa que ele não possa fazer, não há nada que ele não possa realizar. Está presente aqui nessa noite. Ele morreu e ressuscitou. Receba o teu milagre aqui nessa noite. Poder ele tem sobre os demônios.
A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo de número 5, que Jesus está num barco atravessando o mar da Galileia, e ele vai chegar até uma província dos Gadarenos. Jesus está no barco, e lá do outro lado em Gadara, uma província não muito grande, no meio daquela população havia um homem endemoniado. Um homem que a Bíblia vai dizer que ele sai e vive nos sepulcros. Um homem que a Bíblia vai dizer que ele é um homem possesso por espíritos imundos. Um homem que a Bíblia vai dizer que ele morava dentro dos sepulcros, que cadeias e correntes não poderiam conter a sua violência. O homem era terrível, o homem era o terror daquele pedaço. Muitas das vezes a Bíblia diz que esse homem é preso, colocado dentro de cadeias, e a Bíblia diz que ele pega as cadeias, ele esmigalha, faz em pedaços, correntes são colocadas sobre ele, e ele esmigalha, ele quebra como se fosse papel, pela fúria daquele homem. E a minha Bíblia vai dizer, ainda que não havia ninguém que pudesse amansar, e ele andava de dia e de noite, clamando pelos sepulcros e pelos montes, e quando ouviam esse homem uivar pelo sepulcro, todo mundo tinha medo, ninguém queria saber de história de chegar perto desse homem, mas a história dele vai mudar. Jesus Cristo está no barco, Jesus Cristo está caminhando em direção a ele. Eu imagino Jesus no barco dizendo, hoje vai chegar a vitória ali naquele lugar, hoje nesta noite aqui, tem vitória para você aqui nesse lugar, hoje nesta noite aqui, Jesus marcou um encontro com você para receber a tua vitória. Ai, candeista, era bravo, e aquele homem era terrível, e quando Jesus se aproxima, o terror daquele lugar corre em direção a Jesus, com toda a sua fúria. Mas quando ele chega diante de Jesus, já não tem mais bravo. O bravo tem a hora que chega, até a hora que chega o poderoso. A impossibilidade de resolver o teu problema está até que chega o Deus do impossível sobre a tua vida. A enfermidade que você está passando, ela tem hora marcada para sair, porque o médico dos médicos está presente aqui nesse lugar. Aleluia. Ai, calamastúria de carácia. Aquele homem, ele chega diante de Jesus, uma fúria que ele tem, os gritos que ele dá, e o último grito que a Bíblia diz que esse homem consegue dar, a Bíblia disse que ele vai adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, e ele vai dizer, Senhor, que temos nós contigo? E outra versão vai dizer, viesse nos atormentar antes do tempo, sei o que está preparado para nós no fim de todas as coisas. Eu conheço o que está preparado para nós. O Senhor antecipou, o Senhor chegou mais cedo. O que é que aconteceu, Senhor? A Bíblia vai dizer que o meu Jesus, olhando para aquele homem, a Bíblia diz, aí a Bíblia explica para nós, que ele só é bravo até que o leão da tribo de Judá chega. A sua voz de grito agora é substituída. Ele grita, ele urra, mas ele vai conhecer agora a voz do leão da tribo de Judá que está presente. Se você conhece essa voz aqui, levante a tua mão comigo aqui, aqui na galeria, aqui na galeria, aqui na galeria. Se você conhece essa voz, se você conhece essa voz, levante a tua mão e exalte o nome dele. Oi, ai, de calama. Aleluia. Jesus tem autoridade sobre o diabo e tem autoridade sobre o inferno. Apocalipse capítulo de número 1, verso 8 diz, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Jesus está falando para João, João está ouvindo, ele vai escrever, e no meio da escritura de João, tudo que Jesus fala com ele, João ele para no meio dessa mensagem, e ele coloca da sua própria condição uma palavra, ele vai colocar algo que vai
mudar totalmente. E ele escreve, depois que ele escreve, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou para sempre, ele coloca amém. Amém quer dizer, Jesus está falando para ele, que ele está vivo para todo sempre. João concorda com essa palavra, porque quando eu falo amém, eu concordo que eu tenho a mesma fé. Quem está do teu lado honra o mesmo Jesus, sabe que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ele está vivo para todo sempre, está andando no meio da igreja, ele está caminhando no meio da igreja. Ai, calamatuite, calabastéria. A Bíblia vai dizer que Jesus também, ele tem autoridade sobre a morte. E nós lemos aqui no Evangelho de João, e a Bíblia vai relatar no Antigo Testamento 3 casos de ressurreição. No Novo Testamento, a Bíblia vai nos relatar inclusive a ressurreição de Jesus, 7 fatos, 7 episódios referente a ele. Mas eu quero trazer para você em rápidas palavras a respeito de uma ressurreição que foi totalmente diferente das outras, que é a ressurreição de Lázaro. A Bíblia vai dizer que Lázaro, amigo de Jesus, João é chamado de discípulo do amor, mas ele depois é promovido para apóstolo do amor. João, quando escreve, ele coloca em evidência o amor. Ele sempre vai trazer palavras sobre amor. João tem uma explicação para isso. Ele vai falar a respeito disso, porque João é o que mais fala, ele dá mais ênfase do amor de Deus pela humanidade. Quando você lê João 3,16, está dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João vai destacar o amor, João sempre vai trazer, por isso ele vai dizer: ora, Jesus amava Marta e sua irmã, e amava também Lázaro. Essa história vai nos entender, vai nos fazer explicar a respeito de Jesus, sobre a sua autoridade sobre ressuscitar os mortos. A Bíblia diz que Jesus, amigo desta família, certo dia Jesus está pregando distante daquele lugar, e Lázaro, seu amigo, a Bíblia diz que ele adoece, mas a história vai dizer que Lázaro, ele vai entrar em óbito no mesmo dia. Deixa eu te ajudar para você fechar essa conta. Quer dizer, quando Lázaro está doente, a Bíblia vai dizer que as suas irmãs mandaram falar para Jesus: está enfermo aquele que tu amas. Jesus está pregando a sua palavra, Jesus está fazendo ali a sua obra, a obra do Pai, mas Lázaro está doente. Quando aquele homem sai da casa de Lázaro, a história vai dizer que Lázaro, ele morre no mesmo dia. Quando ele chega até Jesus no dia seguinte, a Bíblia vai dizer que Jesus ainda permanece 2 dias no mesmo lugar. Jesus não se movimenta. Quer dizer, primeiro dia que Lázaro morre, segundo dia quando Jesus ouve a mensagem, terceiro dia para completar os 2 que ele não se mexe. E aí, passado esses 2 dias, Jesus está, e a única coisa que ele vai dizer é que esta enfermidade que está Lázaro não é para a morte, mas a enfermidade é para que o Filho do Homem, ele seja glorificado. Eu não sei o tamanho do problema que você está passando, eu não sei se você no ringue já jogou a toalha, dizendo que não vai dar certo, eu não sei se você já desistiu, já pensou em entregar o teu cartão de membro para o pastor aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você: se prepare que o dono da bênção está chegando, se prepare que tem vitória para você, se prepare que tem resposta de Deus aqui. Jesus está chegando na batalha, Ele vai virar a tua história. Quantos acreditam? Levante a tua mão, levante a tua mão. Quantos creem nesta palavra? Eu quero aqui nessa noite falar sobre 4 lições que eu aprendo com a história de Lázaro. A primeira lição que eu aprendo: Deus tem
o controle do tempo. Vou repetir: Deus tem o controle do tempo. Não existe nada que Ele não tenha feito. O meu Deus fez todas as coisas visíveis, e ainda aquilo que nós não podemos ver, foi o próprio Deus que fez. A Bíblia vai dizer que aquele que tem o controle do tempo, quando chega a notícia para ele a respeito de Lázaro que está doente, Jesus já sabe porque é revelado para ele, e Jesus fica 2 dias calado, sem se falar mais nada para os seus discípulos. É claro que quando você lê essa palavra, imagine como é que estava a situação. Imagine o clima de velório que estava dentro da casa de Marta. Alguém poderia dizer, alguém poderia pensar: mas será que Jesus é amigo mesmo? Ora, Jesus não poderia voltar lá. Jesus é sempre que vai até Jerusalém, ele vai até a casa de Lázaro. Lázaro é seu amigo, Lázaro era muito amigo dele. Por que é que Jesus não volta? 2 dias se passaram. Imagine você a expectativa que estava dentro da casa de Marta e de Maria. Estava esperando. Olha, e ele falou alguma coisa para você? Não, ele só falou que a enfermidade não era para a morte. Então Jesus vai abrir essa porta daqui a pouco, ele vai nos consolar, porque Lázaro já está morto. Jesus não fala nada, Jesus se cala, Jesus não diz nada para ele. Eu quero lembrar para você aqui nesta noite: Jesus, ainda que ele esteja em silêncio, ele está pelejando pela sua causa. Não é pelo movimento, não é pela bater o pé, não é para dizer para você que você precisa receber, não. A glória de Deus está sobre a tua vida aí. Tem graça de Deus sobre a tua vida, tem glória de Deus sobre a tua vida, tem resposta de Deus para a tua vida. Tem resposta de Deus. Oi, calamastebe. Segunda lição que eu quero compartilhar aqui nessa noite: quando você tira a pedra, Deus faz um milagre. Aleluia. A Bíblia vai dizer que os filisteus montaram fileiras, queriam destruir de qualquer maneira o povo de Israel. Sai na frente da batalha dos filisteus um homem guerreiro desde a sua mocidade. Seu nome é Golias. Pesa das suas roupas de guerra aproximadamente 64 quilos. Um homem que tem de estatura mais ou menos 3 metros e 15. Ele sai à frente das fileiras, de frente para as fileiras de Israel, e diz: para que é que nós vamos lutar? Para que é que vai ter derramamento de sangue? Para que é que nós vamos pelejar? Vai ter morte, vai ter baixo. Não precisa nada disso. Eu quero que vocês mandem apenas um guerreiro, um homem que tenha coragem de lutar comigo, um homem que tenha coragem de enfrentar na batalha, um homem que tenha coragem de vir até aqui. Toda Israel está com medo, Saul está na tenda, também está com medo. Ninguém tem coragem de enfrentar aquele homem, mas entra na história um menino, um garoto chamado Davi. Ninguém dava nada por ele, mas a graça de Deus estava sobre ele. Ninguém dava nada por ele, mas o poder de Deus estava sobre a sua vida. Davi não tinha nada com essa guerra. Davi não tinha nada que guerrear, não se alistou, não era soldado. A única coisa que ele vai fazer é levar pão, é levar queijo, ver como é que estão os seus irmãos. E ele vai até o acampamento, e lá no acampamento ele vê as fileiras saindo para o campo de batalha, e ele guarda ali aqueles materiais. Ele corre para ver o que está acontecendo, e chega aos seus irmãos, Eliabe, Abinadab e Samai, e pergunta: meu pai mandou que eu viesse até aqui, está tudo bem aí? Estão precisando de alguma coisa? E enquanto ele fala, ele escuta aquele homem gritando:
e ele escuta aquele homem bramando, dizendo: apenas um homem para lutar contra mim. Davi começa a escutar e pergunta: quem é esse que está gritando? O que é que está acontecendo? É Golias, o homem é terrível, ninguém tem coragem de lutar contra ele. Olha, eu quero lembrar uma coisa aqui para você: todas as vezes que o nome de Deus é colocado à prova, Deus levanta alguém para fazer a diferença nessa terra. Todas as vezes que o nome de Deus é colocado à prova, Deus levanta aquele que tem coragem, aquele que está pronto para a batalha. Eu sei que nesta noite aqui, você tem vindo todas as noites buscar, está na guerra, está na batalha, está pedindo oração pela tua família. Tem resposta de Deus, tem resposta na casa, tem resposta aqui nesta noite, tem resposta de Deus. Ai, calamastui de calabastéria. Aleluia, aleluia. Ei, ai, andei, terceira lição que eu aprendo aqui nessa noite: estava morto, mas ainda é chamado de amigo. Quando você toma conhecimento de alguém que partiu, que é um amigo seu, a tendência é você dizer: ele era tão bom, era uma pessoa que trocava confidências comigo, era um conselheiro, uma pessoa tão boa. Você sempre vai usar a palavra do passado, mas a Bíblia vai dizer que quem tem Cristo não morre nunca, porque ele vai viver para sempre. A Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer para eles: Lázaro, nosso amigo, está dormindo. Olha o que ele fala: Lázaro, nosso amigo. Jesus não usa aquele que era meu amigo. Jesus sabia que Lázaro já havia morrido, mas ele não usa a expressão do passado. Jesus nunca vai tratar você com o passado. Ele esquece o teu passado. Jesus cuida do teu presente. Teu passado está sendo apagado aqui hoje. O teu passado está sendo apagado aqui hoje. O presente de Deus para você aqui a partir de agora. É a partir de agora. É a partir de agora. Receba! Ai, alabastui, candaia, canta, lava. Aleluia. Aleluia. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5: pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna lá no céu. Ainda que o nosso corpo tombe por terra aqui hoje, ainda hoje a nossa alma estará com aquele que guarda a minha alma, aquele que guarda a tua alma, aquele que guarda a tua casa, aquele que guarda a tua família. Deus te guarda, Deus te guarda. Aleluia, aleluia, aleluia. Para finalizar aqui nessa noite, a quarta lição que eu aprendo com a história de Lázaro, do irmão Lázaro. Deixa eu te perguntar, eu preciso que você me ajude nesse momento. Pastor, eu sou tímido, não vai me... Não vou fazer nada disso. Pastor, não, meu filho, você vai ficar no seu lugar. Eu posso contar com você? Posso ouvir um amém? Fique de pé, por favor. Se você acha que nunca foi usado por Deus no dom de profecia na palavra, Deus vai te usar aí. Eu não sei quem é a pessoa que está do teu lado, se você conhece, se você teve tempo de cumprimentar, mas com muito respeito, com muito carinho, com muito respeito para quem está do teu lado. Se você não conhecer, peça licença para ele. Coloque bem leve a sua mão direita sobre o ombro da pessoa que está aí do teu lado. Poderia ser outro crente lindo aí, mas Deus colocou esse crente mais lindo do teu lado aqui nessa noite.
Olhe para ele e repita o que eu vou dizer, bem longe, toque nele e diga assim: os seus sonhos que estavam sepultados, os seus planos que foram descartados, porque não acreditaram na sua mudança. E a quarta lição que eu aprendo aqui nesta noite é do túmulo diretamente para a mesa. Lázaro estava morto, mas no capítulo de número 12 vai dizer: 8 dias antes, Jesus está sentado na mesa, Marta está do teu lado, Maria está do seu lado, os discípulos estão do lado, Lázaro está ali. Jesus está ressuscitando sonhos aqui nessa noite. Tem sonhos sendo ressuscitados aqui nessa noite. Tem sonhos sendo ressuscitados. Se você sente o poder de Deus, dê uma rajada de línguas estranhas aí, dê um barulho de glórias a Deus aí, dê um barulho de glória a Deus aqui agora. Se você está sentindo o poder de Deus, os teus sonhos estão sendo realizados, os teus sonhos estão sendo trazidos. Deus está trazendo o teu sonho. Estava sepultado, mas está na mesa. Estava esquecido, mas agora está na mesa. Havia sido abandonado, mas agora está aqui.